Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o tema de hoje é uma mensagem para o seu momento. Nós vamos ver o que o plano espiritual quer te passar nesse momento de informação, os alertas, o que você pode fazer, e assim a gente vai tirar nos decks, tá? Antes de começar, para quem tiver com pressa, tem a minutagem aí na descrição do vídeo, tá? Para quem aí quiser uma leitura particular, também tá todas as informações na descrição, inclusive do outro canal, tá? O canal de meditação. Bom, antes de começar, eu quero mandar um abraço e um beijo especial para dona Marlene, beijo no seu coração, para Darlene e para Maria, agora eu não lembro o sobrenome, mas aqui tem várias Marias, enfim. Que segundo o YouTube são os que mais estão interagindo. Então, muita gratidão a você que confia no meu trabalho, a você que obtém respostas aqui e que deixa seu feedback. Então, ó, um beijo para cada um de vocês, que Dona Mulambo continue se fazendo presente na minha vida e na de vocês, porque tenho tido muitas confirmações, principalmente de pessoas que estão num processo evolutivo junto comigo. Então, como ela disse no começo do canal, que as pessoas que viessem até aqui seriam pessoas com história de vida parecida com a minha. Isso tem se confirmado. Seriam pessoas sofridas, confirmado. Mas seriam pessoas que depois que ela me cobrou e me exigiu até para estudar, que também tem gente que voltou a estudar, tem gente que está tentando melhorar a cada dia. Então, muitos estão olhando para as feridas e estão conseguindo se curar, principalmente o público que tem uma energia feminina mais viva. Então, ó, gratidão a vocês. E eu já agradeci a Dona Mulambo, meus respeitos a ela, como grande mãe, como senhora severa, como eu sempre vinha falando lá no início do canal e continuo reafirmando, apesar de eu ter mudado algumas coisas na forma de falar, na forma de trabalhar, porque, querendo ou não, ela tá me cobrando isso, inclusive eu diminuí, né, as minhas falas sobre desenhos, às vezes ainda falo uma coisa aqui, outra ali, porque quem me conhece sabe que eu adoro desenho, sabe que eu sou uma criança, entre aspas, grande, né, então, assim, é muito bom ver esse processo de vocês junto comigo, e é muito bom ver o quanto que essa senhora é viva não somente na minha vida. Então, a todos que estão batalhando, a todos que estão tentando fazer mudanças e têm tido dificuldades, porque faz parte da nossa caminhada terrena, né? Continue, continue. Ninguém disse que seria fácil, muito menos Dona Mulambo. Ela abre os nossos olhos todos os dias para entender que o 6 não é o 9, que o 9 não é o 6. E por mais que as coisas estejam de cabeça para baixo, a gente consegue realinhar, tá? Essa é a mensagem de hoje, super importante, e ela pede para você continuar acreditando que sim, o sertão vai vir a mar. E não é sobre o sertão e sobre o sentido literal. Para quem é a mensagem, a pessoa vai entender. É hora de você transbordar a sua essência e seguir em frente, mesmo que tenham ouvidos atentos à sua vida, olhares negativos, continue. A inveja faz parte do percurso. Vambora? Temos 3 decks, tá? Opção 1, a carta de Inhansã. Opção 2, a carta de Oxóssi. E opção 3, a carta de Oxalá, tá? Aí aqui os decks são baralhos ciganos, tá? Opção 1, opção 2 e opção 3. Bora começar? A gente já falou um bocado, né? Bom, e também caso vocês tenham aí sugestão de vídeo, tá? Tem lá na aba comunidade a postagem em que você pode deixar sua sugestão de tema, tá bom? E fiquem atentos, porque ela disse que vai fazer outro sorteio de outra leitura, então eu espero que quem vai participar realmente compareça. Porque lembrando que quem não aparecer nos próximos não poderá fazer parte. Porque aí você tira a oportunidade de outras pessoas. Inclusive, perde-se o tempo para poder fazer isso e acaba que uma pessoa que poderia estar sendo assistencializada não fica, não é certo? Então, vamos embora. Vamos ver aqui uma mensagem para o seu momento. Aqui tem alguém que está passando por um processo de melhora na saúde. A sua saúde, o médico até falou, né? Não era uma coisa compreensível no plano físico, porque não tinha nada. Não vai ter melhora, tá? Quem escolheu a carta de mamãe, salve as forças de Oiá. Ainda não tive tempo de fazer a unha, gente. Então não vou tirar enquanto eu não fizer. Porque se eu tirar, eu não faço, tá? Então cada um tem que saber se conhecer, né? Vamos lá?
Mas isso também é um teste, a gente passa por testes, né, para quebrar padrões, né, chega, travou. E eu tô tentando quebrar um. Então vamos embora lá. Salve espiritualidade, porque somos humanos e estamos tentando nos tornar aquilo que esperamos, né? Ou aquilo que querem que a gente seja. E no meu caso, Dona Mulan tá ali, né? Então, muita gente que também é filho dela, inclusive aqui tem muita gente que vai se desenvolver muito mais nesse caminho espiritual, tá? Você pode estar aqui pensando que você não tá indo, que a coisa não tá funcionando, que você não tá evoluindo, pelo contrário. Você saiu de uma fase de muitos livramentos, de uma mudança que foi muito severa e até dolorosa, e você está indo para um processo de ver as asas desse pássaro curadas, né? De poder sentir os ventos da liberdade. A que você tinha muito, para alguns casos, dividiu com alguém e agora acha que está sem. Não, você não está. Tá? Começa a agradecer aqui e a falar mais com o teu espiritual, que você vai ver confirmações. Essa leitura, ela tem um cunho assim, de abrir caminhos para que você enxergue e admire a sua pessoa, a sua essência, o seu nutrir feminino. Aqui são pessoas que têm uma feminilidade muito bonita. E não quer dizer que você seja uma pessoa isso ou aquilo. Não é sobre rótulos e não é sobre gênero, sabe? É sobre energia de criação, de manter. Olha, é você mesmo. Você percebendo isso em você e você mantendo, tá? Atenção com uma fala de uma mulher. Essa mulher, ela vai te dizer umas coisas que não são verídicas. Cuidado pra você não entrar no processo de dor de novo, tá? Você tá saindo dessa cruz aqui. Aí eu lembro de uma música antiga, que eu não sei de quem é o cantor, mas eu lembro que eu escutava isso na infância, que falava assim: vejo a cruz que carrego bastante pesada. Então você tá olhando para essa cruz, de alguma forma, e você vai virar as costas para ela. O arquétipo de Oiá, que também podem ter filhos, né, dessa energia que é divina, né, que é esplêndida, sabe, as forças de Oiá, Oiá, que Oiá possa libertar você desse cativeiro emocional, porque você pode estar repetindo plá, foi ótimo. Um padrão, estava indo aqui pela linguagem do Cebolinha, então podem ser pessoas que às vezes podem trocar o R pelo L, e tá tudo bem, tá? Todo mundo erra. E não é um sentido de, ai, tá errado e vai. Não, não se critica, não. Acontece. A gente vai melhorando. E aqui você pode estar repetindo isso de uma mãe, de uma avó, de uma tia, ou de uma figura que não era fisicamente feminina, mas tinha uma energia feminina. Exemplo, aquele pai que o tempo inteiro se anula e deixa que o outro decida. Aquele tio, aquele avô, aquela figura de autoridade que você esperou um pouco mais de proteção e essa figura não foi o que você imaginava, não teve um exemplo, uma simbólica de referência de autoridade. Então, que são pessoas que são difíceis de tomar decisões e manter constância, que às vezes se arriscam no que ainda não estão vendo. E aqui você vai começar a ver que o que é para você vai depender de você, da sua atitude de soltar muitas das vezes a rédea, de não colher todas as informações do outro, e a sua ousadia ela precisa ser pensada. Você não vai entrar no terreno dos lobos sem a ajuda de um corvo. Você não vai entrar numa casa sem pedir licença, porque você não sabe quem é que está protegendo. Você não vai carregar uma coisa da porta da casa do outro e você não sabe quem está te vendo, você não sabe nem se tem filmagem, deve ser acusado aí por alguma coisa. Então aqui é um olhar mais atento que você vai precisar ter, caso você queira. Aqui não é se prender a nada dos outros, nem a ideias, nem a fala, nem a convenções, nem a uma expectativa, e muito menos aqui olhar para você e se sentir menos. Aqui a ousadia ela precisa fazer parte. Sim, muitas das vezes você vai precisar pôr o pé na porta, no sentido de se impor, não no sentido de brigar com as pessoas, e muitas das vezes parar de se criticar por algum hábito que você está repetindo, que você considera esse hábito ruim. Mas o ruim e o bom vai depender de como você se sente. E aí vem um questionamento. Nesse momento, será que você não está pesando demais a sua crítica? Será que você não está carregando demais a crítica do outro? Será que você não está fazendo comparativos? Será que você não está trazendo para sua energia espíritos alheios? Será que você não foi num lugar que você saiu de lá com a presença de alguém? É um bom momento para limpeza. E aqui tem alguém que estava sentindo que devia fazer. Essa limpeza vai no seu contexto, vai no seu tempo, vai do seu jeito.
Porque cada um tem uma prática espiritual. Tem gente que vai simplesmente ligar o chuveiro e tomar um banho. Tem gente que vai escutar uma música e vai melhorar. Tem gente que vai se alimentar com uma coisa que tem uma referência ali materna, e isso vai trazer para você o nutrir de novo, recuperar a vitalidade. Então, aquela prática que te faz bem, aquela música que traz a energia que você precisa para ir à luta, mas sem deixar que o outro te despreze, sabendo que você é muito mais, não é acolhendo a fala dos outros. A ousadia está em você ser diferente aqui. A sua roupagem ela é diferente. Algumas pessoas podem ser julgadas pelo cabelo aqui. Ai, mas seu cabelo é isso, seu cabelo é aquilo. Não se prenda a rótulos. Seu cabelo é bonito do jeito que ele é. Mantendo limpo, odara. Se você tá numa fase, veja, não é sobre convenções sociais, mas se você tá numa fase que você tá ficando muito sujo, muito jogada, muito jogado, tem coisa errada. Tem algum desmantelo. E sabe quando é que a gente percebe? Quando a gente acorda de um sonho, de um desvaneio. E aqui você tá nessa fase de despertar para cuidar-se. É tipo a minha unha que eu falei lá no início. Se eu tirar ela agora, eu não vou fazer. Então eu tô me cobrando isso. E é mais ou menos o que acontece com você. E é uma questão de quê? De reorganizar. Só que às vezes a gente não consegue. E tá tudo bem. Aqui você tá nesse processo. Não, você tá num processo de tirar bloqueios. Principalmente para alcançar uma verdade, uma ascensão, um crescimento. Sabe aquela pessoa que quer crescer na vida? Aquela pessoa que sabe que tem potencial, mas se trava? Sabe aquela pessoa que sempre atrai o mesmo tipo, a mesma persona, as mesmas guerras, as mesmas contendas, os mesmos olhares, só se repetem de lugar para lugar? Aqui ninguém vai aturar e alugar teu ouvido, mas não. Ninguém mais. Aqui você não está mais tolerando coisas que não são verdadeiras. Se você não está nessa fase ainda, você vai começar a ir para ela. Aqui são pessoas que vão começar a perceber que não são sentinela da portaria alheia. Você vai começar a querer prosperar, porque você tinha um medo aqui. Tinha uma trava nesse financeiro seu. Ai, por que o financeiro é importante? Dona Mulano trabalha muito a prosperidade. A prosperidade está ligada a várias áreas. E o dinheiro é uma delas. Porque como é que você vai pagar suas contas? Como é que você vai fazer as coisas se você não tiver como? Então você vai transitar na organização do seu tempo, dos seus horários, da sua forma até de se alimentar, e você vai ver que isso vai te trazer aquele olhar de alívio. Você vai olhar para aquele sol da manhã e vai contemplar. Tem gente que não vai dormir até tarde mais, porque vai ter uma rotina mais saudável. Aqui tem uma rotina saudável. Você vai ser a solução da sua própria vida. Você vai parar de ficar buscando e ficar dando pedrada na cabeça à toa. Você vai contornar qualquer problema que vier, inclusive para resolver contas e dívidas aí. Você vai encontrar uma saída com a ajuda da tua espiritualidade. Aqui são pessoas que vão ter apoio. E se você é uma pessoa que precisa se destacar em meio a um público, se você é uma pessoa que estava se sentindo aqui enclausurada, rotulada, desprezada, que você vai encantar um público. Se você é artista, se você é do job, se você é uma pessoa que precisa estar à frente, que precisa sair e entrar em qualquer lugar, você vai saber como ser aí um camaleão, uma raposa, uma cobra, por que não? Porque precisa às vezes dessa flexibilidade. O bom e o ruim vai estar na cabeça de quem acessa. Muitas das vezes a pessoa vai julgar pela régua dela. E aqui não se prenda à régua dos outros. Se desenhe de uma forma agora que você se safa dos problemas. Aqui são pessoas que vão estar ligadas demais à linha da malandragem, no reino da lira, vão estar seduzindo, vão estar encantando, e você vai precisar selecionar, inclusive. E esse processo de seleção aqui, ele começa também a te trazer pessoas que vão ser até desafio, porque vão estar ali trazendo de novo esses padrões. E padrões que estão muitas das vezes ainda saindo da fase do bloqueio, né? Então, assim, é como se você começasse a ver que você tem muito potencial, que você pode, que surgem os desafios, mas que as pessoas que vão estar com você, elas precisam ser seletas. Então você começa a delimitar espaço, tempo, horário, você começa a ver que até na questão de desejo, a tua sensação, o teu olhar vai ficar mais apurado. Então tem algumas pessoas que vão olhar até para as decisões que tomaram no campo afetivo e vão começar a falar, opa, peraí. Então existe aqui uma transmutação,
um olhar diferente sobre o que você fez aí de escolhas até no seu plano espiritual. Exemplo, você cultuava uma energia que era mais branda, agora você quer cultuar uma que vai alvoroçar o negócio. E isso vai trazer resultado, tá? Seu coraçãozinho aí vai ser pulsante naquilo que você precisa contornar. O seu compromisso vai ser com você. Tem gente aqui que vai estar se cuidando mais, vai estar olhando mais para o teu corpo físico com mais valorização. Isso vai ser muito bom para você. Olha, você vai voltar a ter alegria aqui. E se a tua preocupação envolve filhos, envolve uma pessoa que você tem ou se sente na responsabilidade, você vai conseguir cumprir isso aí. Se a sua preocupação está ligada aqui a reaver a guarda de um filho, a pagar a sua pensão, porque aqui tem pais nesse canal também, né? Que às vezes estão aí com dificuldade de pagar a pensão dos filhos. Às vezes tem mães aqui que são solo, né? E se sentem em desamparo, aqui vai ter algum tipo de apoio. Para que essa criança fique salvaguarda. Aqui você vai virar as costas porque você vai se tornar aquela pessoa que resolve. E vai ter gente para te ajudar também. E se esse filho ele não estava te obedecendo, ele estava numa fase meio rebelde, aqui esse filho vai dar algum tipo de melhorada para algumas pessoas em 50 dias, tá? Tem uma melhora na harmonia entre você e seus filhos, entre você e seu relacionamento, entre você e a briga que você estava dentro de você. Você vai perceber que você não precisa ser uma coisa só, não. Você pode ser dual. Você pode ter os seus momentos de revoltes e você pode ter os seus momentos de tranquilidade. E tá tudo bem. Esse momento aí inconstante faz parte, mas você vai se equilibrando. Principalmente para quem está trabalhando energeticamente, a energia dos ancestrais, do masculino e do feminino. Para quem está entendendo os conflitos lá com a mãe. Porque lá no começo tinha uma rainha de copas. Que na minha mesa ela vem como uma mãe, como uma avó, como uma tia, como uma figura feminina. Não necessariamente ela precisa ser, mas ela tem essa energia. Porque às vezes pode ser um homem com uma alma feminina. E aqui fala de você tornando essa relação mais harmônica, de você entendendo. Tem um casal de preto velho trabalhando isso. E é interessante, porque lá no começo do vídeo, Dona Mulão falou que era para mim falar que as pessoas desse vídeo, elas não iam mais confundir o 6 com o 9, nem o 9 com o 6. Então você começa, e é uma baita de uma confirmação, você começa a sair das confusões, você começa a sair daquilo que te aflige, que te entristece, que você não estava vendo beleza em você, e você vai começar a ver essa beleza em você. Porque beleza é energia, e desde criança, você é uma pessoa bela. Olha essa figura, quanto que ela é bonita. Você vai poder ter nas mãos o que você quer. E não é com falsas ilusões, não. É você olhando ali a confusão interna. É você vendo uma verdade que muitas das vezes não transpareceu. Às vezes você está aí vindo nessa mesa querendo saber de uma coisa, descobrir uma coisa. Você vai descobrir no tempo certo. Não é sobre descobrir a vida do outro, mas é como melhorar a sua. A partir de você melhorar o seu eu, tudo que está em volta tranquiliza e harmonia. Você vai começar a ver isso. E não é uma sabedoria, filosofia. É algo que vai ser real, verdadeiro, leal. É algo que você enxerga a proteção que muitas das vezes ela bambeou. Às vezes você nem acreditou que tinha. Que tem gente que iniciou em religiões e não encontraram o caminho e vão começar a se encontrar de novo. Vai ser tipo a terra do nunca, né? Nunca vou fazer, nunca deveria, nunca poderia, e você vai ver que você pode. É aquele momento que até você olha para aquela energia e fala assim, nunca que eu vou mexer com isso. Daqui a pouco você está mexendo. Você diz, nunca vou fazer aquilo, daqui a pouco você está fazendo. E a gente vai errando. E é sobre isso. A gente às vezes fala, não faço isso, daqui a pouco a gente faz, daqui a pouco a gente fala, putz, como é que eu pude fazer? E aí a gente vai mudando, vai reformulando a nossa mente. Aqui você está nesse processo. Principalmente quem é filho aqui da simbólica, né, do arquétipo, porque a carta, ela não vê o orixá, a carta vê a energia, a simbólica, o desenho, a estrutura, né, os arquétipos. Então aqui neste quadro de figuras, aqui tem a proteção de Iemonjá, para você intuir, ver, perceber. Aqui tem gente que vai estar fazendo viagem astral, aqui tem pessoas que estão trabalhando projeção, tem pessoas aqui que vão desenvolver a sua mediunidade de forma liberta e única. Você vai transitar entre os mundos com muita facilidade. 3 dias vai ter confirmação para você. E aqui você vai ter 3 pessoas que você vai poder contar de verdade. Pessoas que vão respeitar
a sua habilidade espiritual, pessoas que vão ser leais na tua trajetória, pessoas que vão te ajudar a entender as dores. Podem ser até profissionais, referência, podem ser figuras espirituais, mas o que me vem muito aqui são pessoas que vão estar alcançando uma bênção. De ter 3 pessoas no plano, na carne, né, no plano físico, que serão leais. Pau para toda obra. Pessoas que vão te mostrar que você pode muito mais. Você se encontrar com você, com a sua essência, de vencer, mesmo em meio a desafios. Sabe aquelas pessoas que te ajudam a pintar sua tela, mas não querem corromper o teu desenho? Sabe aquelas pessoas que falam, olha, você segura com a outra mão, porque eu vi que você tem mais habilidade. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, você está escrevendo isso, faz de tal modo que você vai ter mais insights. Sabe aquela pessoa que vira para você, tô dando exemplos, tá? Sabe aquela pessoa que vira para você e fala assim, você tá dentro de casa demais, tá enfornado dentro de casa demais, sai um pouco. Sabe aquela pessoa que olha para você e fala assim, seu marido aí, ó, ele tá fazendo tal coisa, você quer continuar nisso aí? É a pessoa que te abre o olho. Mas é aquela pessoa que não te critica. Ela pergunta se você quer, mas ela não vai ficar te apontando, ela não vai ficar te diminuindo, ela vai estar ali, um ombro amigo para contar, sabe? E muitas das vezes aqui tem gente que vai ficar ainda na desconfiança, porque vai achar que a pessoa vai sujar, né? Só que não vai, tá? Não vai, e você vai lembrar desse recado. Principalmente para quem abriu uma loja recente de roupa feminina. Você não vai mais passar por isso. Isso aí foi cortado do seu caminho. Foi tirado. Você vai ter confirmações, vai ter sinal disso aí. Seu financeiro vai começar a melhorar, você vai ter mais disposição. Você estava numa situação de sobrecarga, se sentindo só. O chicote aqui, ele não vai te atingir. As críticas do outro não vão te atingir, porque você vai estar resguardado. A espiritualidade vai estar por trás. E aqui são pessoas que são mestres. Ou que vão se tornar mestres. Mas vão ter como base de apoio 3 pessoas. Tô falando que você vai ter apoio. Família de alma. Você vai encontrar sua turma aqui. Você vai encontrar o seu processo profissional que vai guinar. Você vai sentir qual que é a sua satisfação. Porque não é entender o propósito sem entender a satisfação. A satisfação e o propósito, eles precisam estar juntos. Porque senão você não vai fazer. Você vai dar preguiça, você vai enrolar, você não vai querer fazer. Ou se fizer, vai fazer com cara desse tamanho, né? E a pessoa vai notar que você tá com mau humor. Aqui você começa a perceber qual é a raiz e qual é o terreno. Porque se tiver com a raiz certa na terra errada, não vai dar certo. Não vai nem brotar. Aqui tem pessoas que em 5 dias vão ter já confirmação do que vão fazer para poder melhorar a própria vida. Você que aí é uma dona de casa e está se sentindo sufocada, você vai descobrir que dentro de você tem uma versão aí que pode ser mais libertária. Se você é uma pessoa que é empresária ou empresário e você está percebendo que você precisa fazer uma outra coisa, dar mais um tempo para você, uma descansada, uma esparecida, você também vai conseguir. Existe um alinhamento em que você vai saber o que seus ancestrais querem, o que você veio para fazer na Terra. A partir dessa descoberta desse processo, desse propósito, você evolui, você progride e alcança mais bênçãos, as coisas se tornam mais maleáveis. Não é na mão do outro que vai ficar tudo, não. Mas você também vai ver que não deve ficar com tudo. Então existe uma conciliação, existe uma troca saudável. Isso também está baseado nas leis herméticas, a lei do dar e do receber. E tem gente na Terra que não pode nem receber favor de graça, tem que pagar com alguma coisa. Porque senão a sorte da pessoa toda vai embora. E aqui é alguém que tem essa energia. Não adianta você... E veja, não é para ter arrogância. Não é disso que a gente está falando. Não é sobre prepotência, não é sobre apontar o dedo na cara do outro, porque a gente aprende. Principalmente quem é arquétipo de olhar, meu amor, a gente tem que aprender muito, viu? É uma eterna labuta. A partir do momento que você percebe que até favor você tem que pagar, não é no sentido de você ser arrogante com o outro, mas é no sentido de fazer uma troca, a coisa organiza. E organiza de uma forma que aquele processo profissional que estava travado, aquele dinheiro que não chegava, aquela família que não se entendia. E veja, tem coisas que a partir de uma virada de olhar, a coisa muda assim, ó. E aqui você vai ter confirmação. Aqui tem gente que vai conseguir vender imóveis que estavam travados, principalmente aí quem trabalha com corretagem, tá? Muito axé no caminho de vocês. Que vocês depois venham me dizer que vocês conseguiram vender os imóveis de vocês e vai ter uma sorte aí num grande negócio, num grande empreendimento.
Para alguns, esse empreendimento ainda está na planta. Você vai se surpreender com o valor que vai entrar na tua conta. Mas veja só, quando uma pessoa ela não está preparada para manter aquilo ali, ela não pode pegar aquilo ali de uma vez e já sair gastando, não. Ela tem que centrar primeiro. E aqui se centre e olhe para o que você realmente precisa fazer para que ele não vá assim. E para outras pessoas pode ser uma outra coisa que você faz. Pode ser um presente divino aqui da espiritualidade para você. Fala também de uma estrutura de casa, de família, de base sendo curada. Essa leitura está trazendo muita harmonização familiar. E nas parcerias, tá? Aqui são pessoas que não se sentiram acolhidas em algum momento. Para outros casos aqui, fala de você encontrando um lugar que para você vai ser uma base. Fala também de compra e venda de imóvel. Para quem está sonhando aí, continua sonhando. Que você pode sim alcançar. Esse caixão aqui na minha mesa não veio como algo ruim, não. Veio como finalização de dificuldades da concretização de um plano, de um sonho que envolve a calunga, por exemplo. Envolve os seus ancestrais que já deitaram, mas que estão muito acordados, tá? Principalmente aqui quem carrega seus 7 facadas, caveira, Exu caveirinha, João caveira, Maria caveira, Rosa caveira, 7 punhais. Aqui fala dessas energias na minha leitura. E fala de você alcançando isso como se fosse uma caixa de grandes colheitas. A vela até fez barulho, não sei se vocês ouviram. De grandes colheitas, onde você recebe aquilo que você se dedicou. E muitas das vezes você se esforçou, fez calo, doeu, chorou, teve luto, teve tragédia, e você tá indo. No silêncio você vai chegar. E para alguns, teve alguém que tentou te sabotar, mas essa pessoa ou foi tirada da tua vida, ou essa pessoa vai ser. Mas contigo ela não fica, não. Tudo que for sabotagem aqui, seja vinda ou advinda de quem quer que seja, não vai ficar contigo. Não vai. Aqui eles não vão permitir. Eu não sei o que você pediu aí de liberdade, eu não sei o que é que você tá sonhando, mas é algo que muda aí, tá? Tentando ver o que eu queria pegar o tarô. Aqui. Então, assim, é como se você começasse a perceber que você pode ir muito mais além. E esse além aqui é de alcançar os seus propósitos, tá? Para quem tá com alguma coisa guardada, bem escondida, quer manter escondido, você vai conseguir, tá? Se é uma questão que é amorosa, que tá em segredo, que vai se manter. Então, se você tá querendo que a pessoa te assuma, não espere não, tá? Para alguns casos aqui, não espere não. Fala de muito desejo aqui também, tá? Desejo pela vida, renascimento. Essa leitura tá te tirando da sepultura. Ou teu nome tava lá, ou você tava se enterrando em vida. Foi a vez te desenterrar. E foi a. Enamorados, 5 de paus, 7 de espadas, 6 de paus, o mago. Fundo do deck, roda da fortuna. Nada mais, fico me arrepiei. Nada mais evidente. Teve muita dificuldade de enxergar o teu verdadeiro potencial. Muitas das vezes teve sim coisas que você teve que pisar em ovos. E teve muitas das vezes que você propriamente, diretamente bloqueou, travou o caminho, travou a sua força, travou o seu potencial, ou até começou e teve que voltar para trás por um luto, por um sofrimento, por uma dificuldade, por atenção demais a uma pessoa, ou por dedicação a uma questão que não floresceu, que não cresceu. Então teve algo que brecou, tá? Só que Oiá veio decretar nessa leitura a tua vitória. É a hora de você acreditar que você pode. O que ficou para trás, ficou. A vela de novo fez barulho. O que ficou para trás, ficou. Proteção você vai ter, condição de vencer você vai ter, energia suficiente para ir também. Aqui você vai avançar, você não vai regredir, não. Você pode até achar que não tem jeito, mas você vai ver que tem. Tudo aquilo
que te flagelou, te diminuiu, te sobrecarregou, todo problema de justiça, coisa que você não alcançou e que até alcançou e não soube manter ou não conseguiu manter, tudo aquilo que foi tirado da tua mão por algum tipo de combinação, combinatória, tramóia, negatividade, né, estrutura colocada, implantada, isso aqui tá ficando para trás, tá? Principalmente coisas vindas e advindas de alguém que você se dedicou e amou. Então isso fica para trás. Comece a observar tudo aquilo que você muitas das vezes intui, não acredita, acha que é coisa da sua cabeça, depois você tem que escutar dos outros. E aí quando você escuta dos outros, você fala, eu já sabia. Então cuidado com esse tipo de comportamento que pode estar te prejudicando. Aqui são pessoas que precisam confiar mais nos sinais espirituais, porque eles estão vindo de vários lugares. Inclusive em momentos que pedem mais cautela. Momento de sono, momento que está ali distraído, distraída. Naquele momento que você recebe uma coisa de alguém, mas eu gosto tanto dessa pessoa, essa pessoa nunca jamais faria, será? Na hora da raiva, na hora do vamos ver, a pessoa que você acha que vai fazer, ela não faz. E às vezes a pessoa que você acha que não faz, é que faz. Não subestima não, tá? A partir disso, você vai começar a ver aqui essa coragem, esse avanço, né, esse renascer, esse destampar, né, de vendas acontecendo, você sabendo lidar melhor com as energias, você descobrindo formas e alternativas de sair de conflitos, de negatividade, de olhar do outro, você entendendo que você é assim diferentão, que é assim diferentona naquilo que faz, e que sim pode evoluir, que sim pode alcançar alguma coisa, então tem algum tipo de vitória que chega no caminho, mas que vem a partir de uma mudança. Então tem algum olhar aqui que você vai virar a chave, é como se você estivesse repetindo, e olha, a roda, né, porque o anel também não deixa de ser uma roda, né? Você sai de um ciclo de um passado, não para lamentar, não para entrar naquela fase de, olha, vou chorar aí, não. Você vai lidar com seus conflitos. Você vai saber tirar tudo aquilo que te coloca dentro de uma caixa, dentro de um lugar fechado, tudo aquilo que te neutraliza. Você vai buscar essa liberdade. Você vai buscar a sua verdade, você vai buscar a tua vitória, tu vai alcançar ela. E é algo que, se você estava embaixo, se você estava numa baixa, se você estava se sentindo embaixo, se prepare para reviravolta. Só que quando ela vem rápido, para manter, é manter a constância. Então, chega alguma coisa muito rápido, que vem até em forma de notícia para algumas pessoas, e vai te libertar aí de opressão, de negatividade, até de uma coisa que muitas das vezes pode não ser real, pode ter sido um holograma aí colocado, e isso vem para que justamente você perceba a sua capacidade, que você sai de corridas desleais e começa a ter algum tipo de reviravolta, tá? Para quem está nessa leitura aqui, decrete para você todos os dias: eu sou um beija-flor que me liberto da dor. Ou que me liberta, né? Como você preferir colocar. Por que o beija-flor? Porque esse arquétipo aqui vai te trazer vontade de fazer coisas novas, de encontrar os melhores cheiros, as melhores fragrâncias, de ir para lugares que são bonitos. Você não vai ver um beija-flor no lixo. E não é desfazendo do lixo, porque Dona Mulambo, ela trabalha com o lixo. Transforma o lixo emocional em cura espiritual. Transforma os farrapos em palácios, né? Não é sobre o lixo, é sobre uma coisa que você se encontra. Então você vai ir em busca do seu propósito. Você vai se encontrar. Esse beija-flor, ele vai buscar o quê? O que ele está querendo de verdade. Ele não vai ir em qualquer lugar, ele vai na flor. Qual é a flor que ele gosta? Ele vai buscar aquilo que ele quer, ele vai ser obstinado. Então você, com a sua determinação, você chega em qualquer lugar. E aqui nada vai te parar, não. E você ainda vai voltar aqui e vai me contar. Bom, saiba que você pode chegar em qualquer lugar. Vai depender muito de você, que você vai ter coragem o suficiente, você vai ter energia para enfrentar e você não vai se deixar diminuir mais para caber em lugar nenhum. A roda vai girar ao teu favor. Bom, é isso. Agradeço a tua presença e eu vou aproveitar para falar a frase que Dona Mulambo me pediu para falar. Eu estava falando direto nos vídeos e eu não falei, né? Quando a saia dela gira, meu amor, nada mais fica no lugar. Então lembre-se, a saia de Mulambo quando gira, nada mais fica no lugar. Então se prepare para vencer e não para se encrencar. Muita axé. Vamos lá para quem escolheu a carta de Oxóssi. Sejam bem-vindos. Vamos ver o que vem de mensagem.
O Kiaru. O que Oxóssi. Aqui são pessoas que vão estar mais concentradas no que fazem. Sua cabeça estava meio pra lá e pra cá, mas ela volta pro lugar. A bússola agora tem o norte. Vou dizendo. Para quem vai se iniciar aqui, não vá pela cabeça do outro não, viu? Porque você vai ter realização nesse seu propósito. Tô falando que você vai ter? Tem alguém que quer te parar aí. Mas deixa a roda girar. Deixa o seu canto e seu encanto chegar onde tem que chegar. Ai, mulher, não vou me iniciar em nada de religião não, eu vou fazer um curso novo. Odara, vai lá. Mulher, não, eu vou assumir um relacionamento. Odara, vai lá. O que é que você quer? Vai lá e faz. Porque vai dar bom. Não tema ser diferente, não tema encontrar sua turma, por mais que algumas pessoas considerem inconsistente. Não se sinta uma pessoa patinho feio. Depois vai que você descobre que você é um cisne. Aqui eu me lembrei muito do filme Robô Selvagem, né? Para quem aí tiver alguma ligação com esse filme, talvez tenha uma mensagem lá pra você. Tem um tempo que eu assisti ele, tem uma história muito bonita, ver ele aqui agora. Então talvez você tenha que aceitar algumas coisas como padrão e não repetir. Não, é enxergar ali e falar como é que é, eu vou encarar isso. Não, eu não quero mais essa relação. Tudo que não precisar mais, rompa, corte, afaste-se. Tudo que tá te cansando mentalmente, é o momento de você encarar isso. Vê o que esse rato aqui quer te falar. É hora de mudar a conduta, hora de se estressar menos. Aqui tem gente que tá vivendo um estresse constante. Essa combinação na minha mesa fala muito de estresse. Estresse na rua, estresse em casa, sua mente já muito ali afuleimada, e ela precisa de um pouco de centralidade. Então, que tal cuidar do teu ori? Cuidar do ori não é só fazer rituais, não. É se alimentar bem, é observar com quem você tá, o que você tá assistindo, o que você tá ouvindo, o que você tá fazendo no seu dia a dia, quem vem te afetando, não é o que o outro aponta, né? Então, para onde é que a sua seta tá indo? Você tá sendo inocente? Onde? Né? Você tá sendo legal demais? Tá se pondo demais em sua vida? Você tá brincando com coisas que não deveria? Tá achando que vai conseguir controlar o fogo, é? É aquele momento de menino que brinca com fogo acaba fazendo pipi na cama, né? Tinha um ditado assim antigo. Então talvez você esteja achando que você dá conta de controlar tudo e você está precisando descansar. Talvez você esteja achando que você tem que fazer alguma coisa, né? E ali senão vão brigar com você. Só que muitas das vezes você pode soltar. Às vezes aqui vai passar um carro aqui, peraí, gente. É porque senão ia ficar muito barulho em cima de vocês, né? E o cara precisa trabalhar também, precisa viver, que ele tenha muita prosperidade no caminho dele. Bom, então, assim, pode ser que você esteja precisando se descansar, pode ser que você esteja no movimento, às vezes, de querer dar conta de tudo e você precisa só de um tempo para você. Ou até aqui não seja nada disso, mas é se desprender daquilo que você acha que é extremamente importante e, às vezes, com um olhar diferente, você fala, eu dei tanta importância para aquilo, a vela até pulou de novo, dei tanta importância para aquilo, mas hoje isso não é tão importante. Então, você começa a ver o que é realmente prioridade. Você vai alcançar aí algum tipo de saída para um problema que você não estava conseguindo só. Alguma figura de autoridade pode te ajudar, tá? Esbarrei aqui no microfone, desculpa. Quando esbarra em alguma coisa, parece que não é eu, né? Ai, ai. Bom, então assim, é como se você fosse ver saída onde você não estava vendo. É como se você fosse olhar para tudo isso, inclusive para esse cansaço, para esse desgaste, e fosse pensar assim. Agora eu consigo dar conta das coisas com um pouco mais de flexibilidade. Agora eu consigo fazer tal coisa porque tal coisa aconteceu. Então tem algo que chega para você que é uma bênção, onde você se enxerga diferente, onde você se compromete apenas com aquilo que te traz bem-estar. E esse bem-estar aqui, ele pode ser sim de ordem espiritual. Pode ser você sorrindo mais, pode ser você se olhando com outro olhar,
pode ser você tornando o teu lugar, o teu ambiente, a tua convivência mais harmônica. 8 dias você vai ter confirmação disso, tá? Fala de você percebendo que algumas coisas você pode fazer de outro jeito, principalmente aqui na questão emocional. Então, exemplo, você encasquetou com uma coisa, você pode ter tido uma teimosia aqui, ela estava muito constante. Você queria porque queria, daqui a pouco você vê que não é nada daquilo. Pode ser que você esteja apaixonado ou apaixonada por uma coisa, por uma pessoa, por uma circunstância. Aí você vê, não tem graça. Então pode ser que você descubra algo oculto. Mas também pode ser que você descubra a necessidade da tua alma. O que você precisa fazer para se conectar com aquilo que realmente desperta o teu poder. E quando despertar, vai ser algo avassalador. E é algo que vem de supetão. Aqui eu estou falando com pessoas que vão recuperar vontade de viver de forma muito avassaladora, porque eu tenho o rei e a rainha de paus juntos, é o lado feminino e o masculino trabalhando a favor e não contra, para que esse coração tenha alegria, para que você desenvolva suas habilidades. Aqui alguém te subestimou e não vai ver você mais passando por aquilo que você passou. Aqui você vai conseguir perceber coisas que você não via, você vai conseguir florescer esse jardim. Aqui você vai conseguir ver que você tem habilidades que são bonitas, você começa a aceitar as diversidades. E pode ser que sejam pessoas que estão sendo treinadas a ver o diferente no outro, a aceitar mais, a quebrar preconceito, a olhar para aquilo que muitas das vezes você via como base, você agora fala, não, aquela raiz ali eu até acho legal, mas isso aí não é para mim, mas eu não critico, né? Então pode ser aqui você rompendo crenças que o seu espiritual está te ajudando aí. E é por isso que você vai ver isso, né, vindo de forma avassaladora. Para outras pessoas é uma conquista aí. Alguém vai comprar um terreno aqui. Alguém vai ter condições de comprar. E alguém que está sonhando. Aqui pode ser alguém que quer comprar para poder plantar, para poder trabalhar com a terra. Tem alguém que está com esse sonho e vai conseguir. E é interessante, porque aqui eu tenho cartas que me falam da natureza e aqui eu tenho um arquétipo, né, a simbólica de Oxóssi. Ou seja, alguém trabalhando com agricultura, com agronomia, alguém montando. Eu vi muito assim, a terra sendo aplainada para a pessoa plantar. Aqui podem ser pessoas que estão nessa meta, né? Ou se você já tem, você vai conseguir adquirir outro. Já outras pessoas conseguem voltar para um lugar que gostam muito, ou conseguem ir lá, né? Existe uma conexão aqui com um lugar. Para outras pessoas, você pode ir num lugar e lembrar de alguma coisa que você viveu nesse lugar. Que alguns vão chamar de déjà vu, né? Aqui tem alguma coisa que você vai ver que você sabe fazer, só que você não vai entender como é que você sabe fazer. Isso é de você. Para quem é farmacêutico, para quem é médico, para quem tem, né, trabalhos com fitoterápica, fitoenergética, com plantas, com ervas, para quem vende, né, esse tipo de produto, está muito positivo. E para quem está pensativo se deve fazer ou não, você vai encontrar o seu propósito nisso. Aqui tem alguém mudando de um apartamento para uma casa, tem alguém vencendo uma questão que está te preocupando, tem uma melhora na relação com o chefe. Seu chefe aqui pode te dar um aumento, tá? Isso aqui é com muita gente, não é com uma só não. Mas ele vai te dar esse aumento e ele também vai te dar excesso de tarefa, então já concilia os horários, tá? Mas esse aumento vai ser vantajoso, então algumas pessoas vão aceitar. E para quem está participando de processo seletivo, vai surgir mais que um. Para quem precisa apresentar, para quem precisa divulgar o seu serviço, para quem precisa expandir a consciência para melhorar algo em específico, você vai saber exatamente como fazer. Essa leitura vem fazendo pessoas se abrirem para não vivenciar mais do sofrimento. Você vai tirar algum tipo de coisa pesada das tuas costas. Com certeza você vai. De forma habilidosa, inclusive. Próximo ciclo de lua, eu estou gravando no dia 17, a lua vira dia 18, se eu não me engano. Dá uma verificada, tá? Mas se eu não me engano, a gente vai entrar na lua nova. Então tem algum tipo de renovação para você que vem com a figura, né, com a proteção das deusas. Essas deusas, elas vão aumentar também a sua intuição, a sua criatividade, independente de qual religião você professe. Elas vão trazer mais sensibilidade para você escrever, falar ou interagir com as pessoas.
Isso aqui não vai te deixar borocochô, não, pelo contrário. Vai fazer você chegar no calcanhar de Aquiles das pessoas, de Aquiles, sem magoar, né? Mas quando você souber falar, essas pessoas vão replicar e multiplicar, espelhar a energia em você, e é como se você fosse ajudar e receber. Mas é sem intenção, sabe? Porque quando a pessoa faz uma ajuda com intenção, muitas das vezes ela não recebe. Por quê? Porque tem um interesse ali por trás e o espiritual não enxerga. Quando a ajuda é genuína, ela volta. Volta em forma de saúde, em forma de bênção, em forma de vitória sobre os inimigos, em forma de melhoria na vida, em forma de progresso e evolução. E essa evolução não é o que pintam por aí. Porque não é só sobre ser besta. Não é sobre ser bonzinho. É sobre se posicionar de forma coerente com o que você é, quando os outros não estão vendo. E você vai saber se posicionar no teu oculto, que vai expandir para o mundo externo. E aqui, se você é alguém que trabalha com escultura, com artes, com beleza, né? E essa beleza, ela é algo que muitas das vezes ela não é notada, é uma coisa que é mais discreta. Exemplo, aquela pessoa que faz artesanato e muitas das vezes não está vendendo, vai começar a ser notado. Aquela pessoa que faz um alimento, que é tipo uma magia na comida, mas não é uma coisa que você faz intencionado. Você não está desejando que a pessoa coma a tua comida e fique dependente, porque senão você se prende nessa energia. Pelo contrário, você está fazendo aquilo ali com um bom coração. Isso vai expandir para você. Aquela pessoa que vê alguém numa situação de vulnerabilidade, aquela pessoa realmente acolhe, aquilo volta. Então existe um amparo para que você não desperdice energia. E aqui tem alguém que precisa parar de desperdiçar alimento em casa. Você vai descobrir o porquê. Oxóssi vai dar um sinal para alguém aqui. Estou falando que vai dar sinal? Vai dar um sinal, e é um sinal que você vai falar assim, uau! Não vai ter como você dizer que não foi não, viu? Em alguns casos aqui, alguém vai comprar tua briga. Em outros casos aqui, você vai ver que você não precisa ficar se comparando com ninguém, não. E para outros casos aqui, pode ser que você perceba que alguma coisa que você está fazendo precisa ser mudada e rápido. Não é hora de hibernar. Não é hora de dormir até meio-dia. Não é hora de fazer tal coisa. Não é hora de deixar tal coisa. Veja, isso é você com você. E pode ser que você esteja com dificuldade de clarificar as coisas. Pode ser que você esteja com dificuldade de vencer uma energia, uma demanda, um inimigo. E você vai conseguir vencer isso aqui. Está sendo cortado magias e perseguições nessa mesa. Por que nessa mesa? Porque quando a egrégora revela, a egrégora corta. Alguém aqui foi muito estrategista com você e vai cair a máscara. Alguém aqui pegou coisas suas e você nem sabe, você vai saber. Alguém tentou te oprimir e você não sabe, vai chegar até você. Pode vir através da fala de uma pessoa que você nem imagina, que você até acha que a pessoa não gosta de você. Mas a pessoa vai te contar e vai te contar de forma que você vai ver que é verdadeiro, tá? Você vai sentir. Alguém aqui tá com uma demanda, uma situação, né, complicada na justiça e não tá conseguindo resolver. Vai surgir alguém para te ajudar, tá? Pra quem tá vivendo na caverna do dragão e não sabe como sair, você vai descobrir. Para quem aqui canta e a voz travou, a garganta deu algum problema, você vai descobrir um especialista que vai te ajudar, tá? Isso também vale para outras pessoas que não trabalham com garganta, mas que estão precisando aí de um especialista e vão encontrar, e vai encontrar, inclusive, a melhora que você vai se surpreender, tá? Lembrando, não abandone tratamento médico por conta de oráculo, de cartas, de baralho, de terapia, de padre, pastor, rabino, seita. Não. Tratamento médico é para olhar coisa séria, que já está na carne, tá? Então, aqui você vai ter algum tipo de bênção espiritual, que é como se fosse uma justiça e um fim aí de um suplício, de uma súplica. Alguém aqui vai se declarar para alguém. Tem alguém te observando, alguém que estava meio lá, meio cá, não sabia se ia, se ficava. Vem uma declaração aí, te quero como rio, como é que é? Te quero como... Esqueci como é que era a música. Te quero como rio, quero mar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, não lembro que música é essa não, mas é alguém aí que essa música faz sentido. E tem alguém que tá assim, namorando à distância, namorando por rede social, que vai conseguir se entender, ou tá longe da pessoa, né? Para quem está tentando ser feliz com alguém em específico, vocês vão ter um diálogo que vai colocar os pingos nos is.
E para quem está sem ninguém, pode ser que surja alguém, aí você vai querer ou não, é uma escolha sua. E para outros casos, você aqui vai começar a levar a sua espiritualidade com mais carinho e eles vão retribuir. Eu acredito que essa seja a mensagem mais importante dessa leitura, porque quando você está afinado com a sua espiritualidade, nada que está do lado vai trazer conflito. Sabe por quê? Porque você não se deixa se diminuir. Então você já se diminuiu demais. Você já sentou para aprender, tá na hora de se levantar para ensinar. E aqui você vai saber do que eles estão falando, tá? Para quem aqui está estudando marketing digital, você vai ter um crescimento nisso. Se alguém disse para você que você não vai ter, não, continua que você vai ter. Tudo que a sua sensibilidade, intuição te disser, é para você sair da marcha ré, tá? Até rimou. Você vai sair de uma escassez aqui. E tem gente que não acredita ainda. Porque tem uma coisa lá de trás que você acredita que vai viver mais do mesmo, só que você não vai, não. Rainha de paus. Sabe quando a conexão ela tinha tido uma quebra? Ela retorna. 5 de ouros. Roda da fortuna. Pendurado. 10 de ouros. 8 de copas. Hora de encarar os fatos, né? Ser impulsivo aqui não te trouxe resultados, né? Aqui tem uma coisa muito interessante que o professor, eu adoro ele, um beijo para ele se um dia ele me assistir, um beijo pro senhor, Ney Naif, né? Eu sempre recomendo os cursos dele, né, e da Tânia Durão, porque para mim são referência, né? O que acontece? A diferença de um e do outro, né? O pendurado, ele muitas das vezes ele pode estar numa situação, principalmente de dívidas, em que ele encarou aquilo ali, ele olhou aquilo ali e falou assim, tem jeito, né? O 5 de ouros ele até se arrisca, né? Pode ser também uma questão de você que muitas das vezes está com algum problema até na estrutura física e não está conseguindo contornar. Aqui você vai conseguir sair, seja de qualquer dinâmica que você esteja vivendo, encarando isso. Porque muitas das vezes você entregou aqui seu ouro para quem não sabia valorizar. E esse ouro entenda e subentenda como tempo, atitude, dedicação, dinheiro, trabalho, estudo, porque hoje em dia quem conhece, quem aprende não depende, como diz a IA. Quem tem também algum tipo de coisa para passar para frente e muitas das vezes passou para o outro achando, confiando, né, aterrando ali o sentimento e o outro fez pouco caso. Então, assim, é ajudar sem pretensão. Isso vai retornar? Vai. Mas também é encarar a responsabilidade e olhar para você com aquela verdade. O que é que dentro da tua mente está te sobrecarregando? É interessante, né? Porque veio o rato aqui antes, né? O que é que está te fazendo pendurar? O que é que está fazendo você encarar as coisas com desânimo? O que é que está sobrecarregando o teu mental? Pediu pausa, não pediu? Aqui também pede uma pausa. Também pede para você não ficar tentando estar tanto no claro sem enxergar a sua sombra. Muitas das vezes você está tentando dar validação a alguma coisa que não precisa ser validada, já está ali os fatos, né? Como diz a advocacia, contra fatos não existem argumentos. Então tem uma atitude de alguém, tem uma coisa que você fez, e veja, não é para você se criticar, é para encarar. Onde é que você pode melhorar? Onde é que esse impulso tomou aqui à frente? Onde é que a necessidade de validação do outro te trouxe e te levou, né? Onde é que a bagunça interna te trouxe perdas? Tem gente aqui que tomou golpe. Isso vai ficar para trás. Aqui teve gente que tomou golpe da própria família. Tem gente aqui que não sai do seu patrimônio, não sai das suas terras, não sai dos seus negócios, não sai da sua vida, mas fica ali, ó, emboletado. Isso vai ficar para trás. Mas a partir de o quê? De uma atitude diferente, de um olhar para você com mais determinação. Você deixa na mão do outro que lhe pertence? Aqui tem um convite para olhar esse mental seu. Aqui seria interessante até procurar um atendimento, um acompanhamento terapêutico,
fitoterápico, seja o que for que você acredite aí, né? Um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, um psiquiatra até. Isso não é coisa para doido não, é para quem quer sair da inércia, é para quem quer sair de um posicionamento, né? De uma dependência. Você vai começar a perceber isso, você vai começar a avançar, o seu espiritual vai te puxar para essa cura. Mas depende de quem? De você entender que tem alguma coisa que não tá batendo. O Lé com Cré não tá batendo, e aqui tem alguém que vai perceber que tem alguém que tá mentindo para você. Vai doer tirar essa pessoa da sua vida. Mas também quando você tirar todo o problema financeiro, toda a negatividade, todo o medo, tem gente aqui que tava com muito medo. Não sabia por que tava sentindo medo. Você vai sair desse medo. Você vai ter um amparo dos seus mentores para voltar a prosperar de novo, para voltar a usar, né, a tua energia ao teu favor, a tua evolução, ao que você sonha, ao que você almeja, não o que o outro quer. Muitas das vezes você pode estar ali, né, dando apoio para alguém que você descobre que a pessoa está te apunhalando, só que depois você se reinventa. Você segue o fluxo e a pessoa vai ficar onde? Lá onde ela mesma cavou. Então não se prenda ao que o outro fez. É hora de descompensar aqui, sair disso. E a partir disso, todo esse cansaço, toda essa sobrecarga aqui, todo esse estresse, ele começa a ser mudado, começa um processo de cura. E é uma cura que ela traz abundância. Então aqui precisa de descanso. Talvez você esteja assim, ai, a espiritualidade abandonou, ai, fulano sumiu, ai, não sei quem desapareceu, ai, não sei quem foi embora, não sei quem fez. Ó, o outro, o externo, nesse momento, não é a sua preocupação. Aqui é preciso olhar para dentro. Olhar para isso que você está passando, olhar para aquilo que você já enfrentou, olhar para aquilo que você muitas das vezes tem como base e ressignificar, porque você vai conseguir prosperar mesmo em meio a mares revoltos. E esse mar revolto, ele é interno, não é culpa do outro. Onde é que está a sua responsabilidade? Então aqui você vai se livrar de problemas, assumindo responsabilidades, assumindo um olhar, né, do outro e vai ver as coisas como livramento, não como negatividade. A partir disso, você começa a alcançar coisas e territórios que você queria e não estava chegando. Aqui são pessoas que estavam assim, ó. Começa a alcançar uma coisa e para. Começa a ter alguma coisa e perde. Começa a ter solução e daqui a pouco a coisa vai embora. Essa fase encerra, tá? Essa fase encerra por quê? Porque você vai começar a selecionar mais quem fica na tua vida e quem você deve dar um delete. E aqui você começa a encontrar saídas para coisas que você precisa administrar. Seja o teu financeiro, seja o teu corpo, seja a tua estrutura. Aqui você vai ter voz de comando. Aqui você não vai assumir riscos que são impensados. Pelo contrário, você começa a ver esse cansaço, essa sobrecarga, esse mental atribulado, você consegue curar. Seja buscando um atendimento de alguém, seja buscando um momento de contemplação, ou seja simplesmente fazendo rotina para dormir. Porque às vezes você tá um workaholic, tá ali demais, querendo porque tá querendo dinheiro, só que quando você soltar, esse dinheiro vem naturalmente. O dinheiro é energia. Ele vem para quem não corre atrás dele. Ele vem para quem acredita que ele vem. Simplesmente confia, como diz Hélio Couto, né? E por que Hélio Couto? Porque é referência quando se trata de mudar padrão. Tanto ele quanto Elton Euler são muito bons, dá uma olhada. A gente tem que buscar mentores que façam a gente pensar, façam a gente ressignificar a nossa rota. E é interessante porque muitas coisas que eles falam, que eu comecei a acompanhar eles tem um pouco tempo, né? Dona Mulamba já me falava. Então, ou seja, a terapia, a consciência, a expansão, as informações, elas vão chegar na mão de quem precisa. É aquela coisa que chega na hora exata, do jeito certo. Do jeito certo, da forma que tem que chegar. Ah, mas tal coisa. Vai chegar, nunca chega uma notícia, nunca chega um texto, nunca chega um post, nunca chega um sofrimento que você não possa ressignificar. Principalmente você que tem ligação aí com a Oxóssi e com Ogum, é a hora de você ir à caça. É a hora de você abrir o próprio caminho. E a solução você vai encontrar, mas a partir do quê? De uma atitude diferente. A chave, ela é para trancar também. Talvez você tenha que trancar uma porta do seu mental, do seu inconsciente, do seu subconsciente. E para chegar a que porta trancar, é preciso perceber o que é o problema. Como é que você vai fechar alguma coisa se você não sabe o que é? Então busca um especialista, busca jeito. Ai, mulher, não, eu prefiro eu tentar sozinho. Então busca olhar para isso sem correr.
O problema ninguém resolve fugindo. O problema a gente resolve olhando para ele. Onde eu errei? Como eu errei? De que forma eu posso consertar? Isso não é só sobre ilusão. Não, pelo contrário, é sobre tirar os véus do engano. Então, você que está nessa leitura, diga para você todos os dias: eu saio do beco sem saída, eu saio do poço sem fundo, porque lá eu tenho uma mola. E essa mola você vai descobrir o que é. Para alguns é uma fé, para outros é um curso, para outros é um amigo que surgem, para outros pode ser um nome, para outras pessoas podem ser aí transformações, para outras pessoas é uma coisa que não tinha encaixado, daqui a pouco encaixa. Então tem coisas que hoje você pode não estar vendo, mas amanhã vai fazer total sentido. O seu mental, ele vai ser trabalhado para que você tome melhores decisões. E você vai lembrar dessa leitura. Bom, é isso. Eu espero ter ajudado você, que toda a espiritualidade te proteja e que as forças de Oxóssi trabalhem esta cura do teu mental. O Kiaro, saúdo a força do grande caçador. Salve a espiritualidade. Muito axé na sua vida. Olá, sejam bem-vindos. Vamos para a última opção, que é a carta de Oxaguian. Vamos ver o que vem de mensagem para você? Sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Que as portas se abram. Esse bem-vindo, bem-vindo foi repetido várias vezes com intenção, tá? De quê? De abertura. São pessoas que estavam vivendo uma fase muito lenta na vida, né? Vocês vão sair dessa fase aí. Utilize mais a cor azul. Estão falando que vocês vão sair dessa fase parada? Tô dizendo, tava parado o negócio aí. O jardim, às vezes, na minha mesa, fala também de paradão. Tinha uma carta aqui. Tinha uma carta virada aí falando. Tem alguma bênção que chega pra você, tá? Sorte. Reviravolta. Essas aqui eu vou deixar pra colocar ali jazinho, tá? Não vou aceitar assim porque eu senti de aceitar. Tem vezes que eu não pego, mas tem vezes que eu pego. Né? Cada um trabalha de um jeito. Olha só. Pra quem escolheu aqui a carta de Guian, você tá saindo de uma fase, sim, ruim, né? A coisa estava parada. E olha só, confirma tanto que fala de você fechado, né? Em alguma coisa. Alguém pode ter até ficado enfermo aqui. Você pode não ter visto perspectiva. Você pode ter olhado para a circunstância e falado, oh, para todo mundo é fácil. E para você, né? Então tinham questionamentos aqui. Comparativos com a vida dos outros, com o público, com uma coisa que você estava vendo até na tela, né? Com coisas que você estava ali comparando com uma questão específica. Você começa a ver jeito. E você começa a ver que às vezes o jardim do outro está florido, mas às vezes você vai lá, tá cheio de formiga embaixo. Às vezes você vai lá, você vai ver que tem uma montagem, você vai lá e vai ver que é artificial. Você vai lá e vai ver que a pessoa, para manter aquilo ali, ela está todo o tempo irrigando, está se consumindo com aquilo. Então, às vezes, a gente olha para uma circunstância de uma conquista de alguém e às vezes a gente pensa, nossa, fulano conseguiu. Eu falo porque eu tive uma fase assim, todo mundo tem uma fase assim na vida, até você compreender e vivenciar coisas na vida para ver que aquelas pessoas que estão conquistando, elas também têm batalhas. Elas também têm as dificuldades delas. Por isso que é bom a gente assistir sempre coisas que contem a história da vida da pessoa, onde a própria pessoa conte. Porque dali você vê que aquele conhecimento, aquele sucesso teve um preço. E muitas das vezes foi na dor, muitas das vezes foi complicado. E aqui você vai começar a ter mais tranquilidade para botar as sementes e as plantas que são boas para você. Porque aqui, ó, você vai começar a ver coisas que não estavam abrindo para você e o porquê. Então tem coisas aqui que você vai começar a perceber que tinham, né, intenções de alguém, tem algum tipo de intencionamento, de psique de alguém elaborando e trazendo para você conflitos. Então você começa a sair disso, você começa a dissipar. Mas porque você começa a ver que algumas coisas elas não são reais, estavam te desestabilizando. Porque aqui dentro de você você vai fazer uma análise. Você vai começar a ver que você consegue abrir seu caminho, que você consegue encontrar o que você quer, que você consegue ir à luta. E tinha uma energia tentando te parar. Todo lado que olha fala de paralisia, porque a âncora também é parada.
Você vai começar a ver que tinha algo fazendo com que você não encontrasse jeito. Aí vem aquela música assim, quando não, como é que é? Quando não houver saída, quando não restar mais ilusão, ainda já haver saída, nada de não lembro a música direito. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Essa música de vez em quando vem nas mensagens, nas leituras, e não é uma música que eu estaria ouvindo não, tá? Então é alguma coisa que vai fazer sentido pra alguém. Alguém não tava encontrando o sol, tava vendo tudo nebuloso, tudo fechado, tudo trancado, tudo... Sabe quando a pessoa, ela perde a esperança porque ela viu que algo foi embora? Seja um trabalho, seja um relacionamento, seja uma ideia, porque sim, tem pessoas que se prendem a ideias, né? A ideologias, e aí às vezes vê que aquilo ali não faz sentido mais. E como é que você vai começar de novo se aquilo para você era uma verdade, daqui a pouco você vê que é uma mentira? Começando a se abrir para coisas novas, se permitindo. Essa permissão, ela vem por causa do seu espiritual. Você começa a ver que você pode ter sorte, que você foi uma pessoa e é uma pessoa de sorte. Então existe uma energia aqui que vem trazer toda a cobertura até de Ossan, para quem tem ligação com ele, para trazer uma cura através das plantas. Aqui você vai receber uma proteção para poder alcançar um objetivo de forma equilibrada, de forma palpável. Vai ser dado oportunidades para você e para quem você ama. Porque aqui tem pessoas que estão intercedendo por alguém. De alguma forma você está fazendo coisas para proteger, para resguardar, para se livrar, para amparar. E isso vai ter respostas. Se você vem fazendo coisas na oração, na magia, não importa qual tipo de ritual, importa que você está agindo. Continua. Se você não estava, você vai saber o que fazer, principalmente através das plantas. Existe algo que desbloqueia. E se você está sofrendo aqui porque alguém te bloqueou, essa pessoa vai te desbloquear. E se você está em algum desânimo porque não se sente amparado, você vai ver que as pedradas que jogaram em você construíram um círculo. Esse círculo vai chover, essa chuva veja como lágrimas que vão fazer um lago. Dentro deste lago vai ser habitado a pessoa que tentou te jogar lá. Ou seja, quem ri de quem chora, para chorar não demora, porque aqui existe uma salvaguarda em cima de ti. Você vai lembrar dessa mensagem. Novo ciclo, nova etapa. Aqui tem alguém que pode ter sido, sim, né, abandonado por alguém, jogado por alguém, mas você vai ter renovação, você vai encontrar uma outra pessoa. Aqui se pede que você não fique olhando para o que já foi. Isso já foi, bem novo, bem melhor, mais adaptado, mais flexível, mais parceiro, mais parceira. O que já foi, já foi. E aqui tem alguém que fica indo e voltando na tua vida. Você vai perceber isso, você vai perceber que não tem futuro. E aqui você vai começar a fazer coisas por você que vão te trazer resultados. Você vai começar a repensar muita coisa. Tem gente aqui que já está repensando, já está vendo que alguma coisa não dá mais e que vai sim buscar o novo. Seja um novo curso, seja uma nova forma de enxergar a vida, seja um novo propósito. Aquilo que você pensou ontem, você não já vai pensar hoje, não. Existe uma mudança na forma de pensar nos seus projetos. Aquela pessoa que, por exemplo, gostava de coisa X, daqui a pouco ela vai gostar de um monte de coisa que é aleatória. Você não vai comparar a sua né, a sua história de vida com o outro, você vai começar a fazer a sua nova. Isso vai te trazer tanta bênção, que você vai conseguir expandir a quem você acredita que merece. Então aqui existe uma multiplicação de bênção, de talento, de dom, de liberdade, de sonho, de alcance. Principalmente para quem está trabalhando esse processo de autoconhecimento aqui. E tem gente que vai sair de um lugar para ir para outro com um documento, que está achando que vai sair envergonhado. Não vai, não. Ah, não vai mesmo. Não vai de jeito nenhum. Você vai dar um jeito aqui, a sua espiritualidade vai te dar condição. Você vai romper aqui com elos que não são progressivos e nem produtivos. E você vai começar a ver que uma coisa ela não fede da forma que estão contando. Você vai começar a ver que aquilo que estão mostrando é só cara pálida. Não tem nada ali de concreto.
Para outras pessoas, você vai ver que uma pessoa mente mais que a casa velha, né? Como dizem os antigos. Só que também você vai desconstruir teimosias, você vai desconstruir um olhar que você estava tendo de você que era negativo. Então tem pessoas aqui que vão começar a ser mais autoconfiantes e mais centradas, superando algum tipo de desgaste. A vela até mexeu ali. Superando algum tipo de desgaste e também se reinventando, tá? Tem alguma questão aqui que você deixa de fazer e isso te traz mudanças. Mudanças concretas, mudanças que são bênção para você. Para algumas pessoas é sim uma saída de um território, para outras pessoas é uma relocação de alguma forma. E para quem está com imóvel para alugar, para vender, para comprar e não estava conseguindo, o que você consegue, mas é a longo prazo. Então, possivelmente, por exemplo, você nunca alugou com contrato longo. Aqui você vai alugar com contrato longo. Você nunca viu alguém tão difícil de fechar um contrato, mas na hora que você fecha esse contrato, ele é produtivo. Então, assim, seja o que for aqui, pense sempre a longo prazo, tá? Para quem está pensando em viajar do lado de alguém, está muito positivo. Mas vê se consegue revezar na direção, porque isso vai trazer mais descanso, tá? Tem alguém aqui que está numa fase ruim de saúde e você está preocupado com essa pessoa. Aqui é bom conversar com essa pessoa para que ela não fique chamando Iku, para que ela não fique chamando a negatividade para ela, tá? É como se essa pessoa estivesse pedindo para ir. E aí, a partir dessa conversa, essa pessoa ganha ânimo. Sabe quando a pessoa, ela, através de uma fala sua, ela fala, nossa, pior que é mesmo, né? Eu pensava assim, não, mas agora eu vou começar a fazer diferente. E essa pessoa remoça, ela se renova, ela vence uma questão específica e cura, tá? Lembrando que não é para abandonar o tratamento médico, não, mas aqui tem alguma coisa que a pessoa se reinventa, a pessoa se reestabelece, a pessoa começa a ver beleza e graça na vida. Se você tá com um amiguinho pet dodói, se você tá com filho dodói, se você tem uma casa de religião que tava borocochô, aqui você vai começar a ver cura em tudo isso. E aqui tem alguém que precisa cultuar a energia de criança, precisa trazer alegria para dentro da casa. Né? Se você é uma pessoa que trabalhava com herê e parou, é o momento de trazer essa energia. É o momento de trazer essa ambientação mais alegre, mais leve, mais inocente, eu diria, não. Mais assim, mais brincalhona. Acho que essa é a melhor palavra. Uma preta velha aqui em Bandeira vai tirar alguém de uma encrenca. Junto com o preto velho. Então, se você tá sem reforçar suas defesas com esse povo, é o momento, tá? E pra quem tá chorando aí porque se machucou, porque escorregou, porque teve algum tipo de trauma aí, ó, saiba que poderia ter sido pior, tá? Então, ao invés de você blasfemar aqui e ficar falando esse tanto de negatividade, começa a dizer aqui pra sua espiritualidade que você agradece, ó. Teve um livramento aí que você vai ter confirmação. Poderia ter sido muito pior. Cuidado com alguém que vem te pedir esclarecimento. Essa pessoa tá querendo só um pé para passar para frente. Essa pessoa vem te testar. Essa pessoa vem falar coisas para poder pegar. Então, na hora você vai sentir. Zíper na boca para que você não possa se ferir depois, tá? Para outras pessoas aqui, você vai perceber que alguém gosta de utilizar suas coisas e passar para frente para ganhar dinheiro. Então, cuidado com o plágio aqui, tá? Você vai descobrir tudo que precisa e vai conseguir alinhar o que necessita. Para algumas pessoas, na virada de lua, você consegue aqui sair de alguma perturbação que pode ter sido aqui psíquica, tá? Você vai ver suas coisas andando. Mas lembra aqui da necessidade de silenciar mais, principalmente sobre as coisas que você ganha, sobre os projetos que você tem, sobre as ideias que você coloca na sua mente, tá? É tipo assim, tem coisa que não dá para sair contando. Tem coisa que a gente tem que aprender. Eu mesmo estou nesse processo também. Então, assim, aqui é como se você fosse perceber certas coisas, antes de concretizadas, precisam ser silenciadas. E às vezes não é pelas pessoas que ouvem, às vezes é pela energia espiritual mesmo, entendeu? Exemplo, eu tinha falado numa live isso da questão de ajudar ali, né, uma questão específica, que eu não vou repetir aqui. E aí acontece que eu sempre via essa situação, sempre passava por essa situação, de repente não vejo mais, entendeu? E teve duas pessoas que se prontificaram a estar junto comigo nessa. E aí vamos ver o que vai virar, né? E
Tem coisas que a gente tem que deixar para falar quando realmente está pronto. E aqui você vai saber o que é, tá? E aqui vem uma oportunidade de você ganhar dinheiro de uma forma diferente. É algo arriscado aqui, tá? É algo que pode ser criticado, sim, pode, mas é algo que vai te trazer lucro, não é? E você vê se faz sentido para você. Agora eu te pergunto, quem é que está à frente de negócios? Quem é que está à frente de empreendimentos? Quem é que está ganhando dinheiro que não está sendo criticado? Existe uma ousadia aqui que é necessário ser empregado. Você vai saber como aterrar ela, tá? Porque não é inovoroso, é ir de caso pensado. E você vai saber como fazer. Aqui é cortar os sanguessugas. Aqui tem alguém que vai precisar de dar um basta numa imposição de alguém. Mas você vai saber como fazer de forma curada ou curativa. Sem denegrir sua imagem, sem afetar o grande outro, né? É uma pessoa mais velha aqui que vai te falar uma coisa que vai te deixar de cabelo em pé. Rei de copas. Rei de espadas. Rainha de ouros. 7 de espadas. 10 de copas. 2 de paus. Olha só que interessante, né? Como que a espiritualidade é. Você vai estar entre poderosos e você vai estar no pleno poder, não só financeiro, material, porque sim, é importante, Dona Mulan trabalha muito isso, mas também do teu emocional, porque que realmente você teve algo que você internalizou, que você guardou mágoa, que você sofreu com isso ou que você sofre com isso. Você vai conseguir centrar melhor a tua mente, organizar ela, organizar esses sentimentos, mas de novo, cuidado com quem você vai contar isso, cuidado com quem você vai trazer, cuidado com as consequências, né, dos atos. Porque aqui, deixa eu até pegar mais uma pra cá, esse 7 aqui quer falar. Justamente, ó, cuidado porque tudo pode, mas nem tudo convém, né? Principalmente porque você vai alcançar algum nível de destaque, de reconhecimento, de autoridade, e isso pode causar no outro um impacto, né? Ou você também vai estar numa fase em que você vai estar se exigindo bastante, talvez você precise controlar um pouco. Ou não é nada disso, talvez você esteja começando uma fase de enxergar parâmetros emocionais que vão te trazer aqui algum tipo de conquista, só que muitas das vezes você chega ali e você se sabota. Então cuidado com a sabotagem. Cuidado com a sensibilidade em excesso ou com a falta dela, né? A inflexibilidade aqui pode ser ruim, tá? Então você começa a perceber tudo que estava parado, tudo que não estava, né, ao teu alcance, e começa a reformular isso. Ficam para trás tudo aquilo que é enganoso, tudo aquilo que vem com uma pele, uma roupagem bonita, tudo aquilo que vem, né, com um tom bonito e acolhedor, mas depois você descobre que não é. Tudo aquilo que vem com uma coisa para te tirar da realidade começa a ficar para trás, principalmente no teu emocional, tá? Você está saindo de uma fase onde você teve muitas cobranças, até de dívidas, né? Você começa a ver dinheiro rendendo, você começa a ver convites, você começa a ver as pessoas te aceitando melhor, você começa a ter vontade de fazer coisas diferentonas, você começa a ter vontade de cuidar mais de você, do seu corpo, da sua beleza, de organizar a sua vida, organizar as suas finanças, e para alguns casos você vai estar do lado de alguém, né? Tem um rei aqui de ouros do lado da rainha de ouros, né? Então, assim, e aqui também tem uma rainha de paus, você despertando um poder aqui. Para quem trabalhou com Lilith, está muito positivo, tá? Fala de você descobrindo potenciais. A partir disso, você começa a ver que a sorte que é sua e que você não valorizou de alguma forma, você volta a recuperar ela, ou seja, é questão de tempo. E você começa a ver todo mundo que quer desfragmentar isso também, né? Todo mundo no sentido assim, podem ser pessoas? Podem. Podem ser ideias? Podem. Pode ser uma atitude? Pode. Você começa a enxergar. Porque aqui havia coisas que você não estava vendo. E o que estava bloqueando isso era um sentimento, era uma pessoa, era uma circunstância, e você vê desbloqueio. Para quem está com questões judiciais pendentes, você começa a resolver e começa a ter aí insights de como se afastar daquilo que já não é bom. Então, se, por exemplo, o advogado não for legal, você vai encontrar outro. Você não está conseguindo coordenar as coisas para ter vitória, seja na justiça dos homens ou das divinas, não é? Você começa a reorganizar.
Então aqui existe um processo de reorganização, não só no campo material, mas no campo mental. O teu mental que estava afluimado, sem clareza, ele começa a ficar claro. Então você começa a fazer as coisas agora pensando não no emocional, mas pensando na realização, com o pé no chão. E esse aterramento vai te trazer aqui algum tipo de sucesso, algum tipo de realização e de habilidade que vence qualquer dilema. Então eu não sei o que você está pedindo, eu não sei o que você está querendo, mas aqui saiba de uma coisa, o poder está aí dentro. Então diga para você todos os dias, eu vou lembrar até do Grayskull, né? Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força, quem aí lembra? E ele nos desenha. Sim, a senhora, já parei, desculpa. Então o que acontece? É aquele processo em que você entende os poderes que você tem. Às vezes o poder que você tem é simplesmente dizer não. E às vezes ele está adormecido, às vezes é um dom, é um talento, é uma habilidade, às vezes é uma coisa de você fazer uma coisa que todo mundo gostaria de fazer, mas você faz diferente. Aí aquele teu método faz com que as pessoas se acheguem. Então pode ter contratação de serviço, pode ter um desbloqueio aqui de questões que estão travadas há muito tempo, até de talentos artísticos. Então você começa a colocar em prática. Isso vai ser muito bom para você, viu? Bom, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. E lembre-se, o poder está aí dentro. Saia da gaiola. Existe um mundo lá fora. Você não é obrigado a nada. Ao invés de você ficar no mundo recluso, se expanda. Busca conhecimento, busca forma, busca jeito. Você vai sair independente do que você faça. Às vezes as pessoas elas passam por coisas e elas choram. E existem pessoas que passam pelas coisas e sorriem. Prova disso é o Berê, né? Procura aí na plataforma o Berê, Diogo, o nome dele. O menino é lá do Maranhão, passa um perrengue moado, mas você vê os vídeos dele, cara, eu morro de sorrir. Acho muito lindo os vídeos dele. Porque é uma forma que ele tá falando ali séria, pra quem conhece e sabe fazer, é sério, né? Pra quem já passou aquele perrengue ali, que eu já passei muita coisa parecida. E é verdadeiro, ele tá ensinando um jeito da pessoa se sair, mas ele tá fazendo piada. Então tudo é do jeito que a gente encontra. Então se reinvente aqui, né? Você vai conseguir, tá? Bom, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído com você. Eu vou ficando por aqui. Que a saia de Mulambo gire para você e para mim. Porque a saia dela quando gira, meu amor, nada mais fica no lugar. Salve Maria Mulambo, deusa da minha vida. Salve Maria Mulambo, senhora que cura as feridas. Salve Maria Mulambo, aquela que tira você da briga. Salve Maria Mulambo, que faz dos farrapos palácios. Salve Maria Mulambo, que deixa traços que não podem ser apagados. Salve Maria Mulambo, senhora que tira da escassez, da dor, da insensatez. Salve Maria Mulambo, aquela que levanta, que não derruba, mas que quando diz, não é não. Salve Maria Mulambo, senhora que dá direção, que dá prosperidade, que testa. E quando testa, se você abdicar, não é para sustentar, que aí ela te larga. Salve Maria Mulambo, quando você segura na mão dela, ela não te larga, ela não te abandona, ela te testa, não te condena, ela te segura como mãe que ampara, ela te acolhe e ela te levanta. Salve Maria Mulambo, que gira a saia para defender os teus. Salve Maria Mulambo, que defende os teus como mãe, como senhora severa, que liberta e que empodera.